Jesus voltou do Rio Jordão e era conduzido pelo Espírito através do deserto. Ali, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada nesses dias. E depois disso, sentiu fome. Então, o diabo disse a Jesus: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. A Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Retire-se, Satanás! Retire-se! Porque a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém e o colocou na parte mais alta. Se tu és o Filho de Deus, joga-te para baixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. A Escritura também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo esgotado todas as formas de tentação, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. O próximo domingo que nós vamos celebrar já será o primeiro domingo da Quaresma. Este tempo quaresmal inicia-se quarta-feira agora, com as cinzas, a distribuição das cinzas, que é sinal de penitência. Então, as cinzas colocadas sobre a nossa cabeça é o sinal de penitência. É um período de penitência, o período da oração, o período da caridade. Então, 3 pilares sustentam este grande tempo: o jejum, a esmola e a oração. Então, estas 3 coisas, estas 3 atitudes devem sempre nos acompanhar dentro deste período quaresmal. Primeiramente, o jejum, que talvez nós não estejamos acostumados a fazer mais, não? E aí é necessário, porque o jejum, ele nos lembra aquilo que será a primeira tentação de Jesus: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, até os nossos instintos mais primitivos, até as necessidades mais básicas podem ser dominadas. Então, mesmo o jejum do alimento quer nos mostrar isto, não? É claro que nós podemos fazer o jejum de uma das refeições principais do dia,
Agora, seria bonito se este gesto viesse acompanhado do gesto da caridade, ou seja, aquilo que basicamente você iria utilizar para fazer o almoço, né? A refeição principal daquele dia, você poderia dar aos pobres, né? A uma família que está precisando, o dinheiro, aquele dinheiro que deveria comprar aquele almoço, né? Ou mesmo preparar um almoço e dar aos pobres, né? Em vez de você comer, você dá aos pobres aquele almoço. E aí seria bonito, não? É tempo de oração. A oração deve nos acompanhar em todos os tempos, é verdade, mas este é um tempo forte, o tempo da oração. Estão dispensados do jejum. Lembre-se que o jejum é uma prática indicada pela Igreja. Estão dispensados do jejum apenas aquelas pessoas que não podem passar muitas horas sem comer, por algum problema de saúde. Só eles estão dispensados. Água e remédio não quebram o jejum. Na necessidade de poder ter que tomar um medicamento, você deve tomar o medicamento, eles não quebram o jejum. Enquanto nós temos saúde e força, como também um reconhecimento da graça de Deus, podemos praticá-lo. Como toda a quaresma, início de quaresma, nós escutamos sempre o Evangelho das tentações. E o nosso texto diz que Jesus, pleno do Espírito Santo, por 2 vezes, volta a pessoa do Espírito 2 vezes. Veja lá, Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito através do deserto. Por isso, cheio do Espírito, conduzido pelo Espírito. Por isso se faz logo ver uma ação de Deus. Todas as vezes que Lucas, o evangelista, quer mostrar a ação de Deus, fala do Espírito. Quando diz que a sombra do Altíssimo, o Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá, quer dizer que é uma ação de Deus. Aqui Jesus vai guiado por este Espírito. É Deus, o Pai, que fala lá no batismo, dizendo, este é o meu filho amado, escutai-o, e depois uma pomba desce do céu e repousa sobre ele. Jesus voltou para o Jordão e era conduzido pelo Espírito através do deserto. Aqui há 2 realidades, 2 cenas que nos são conhecidas e que aparentemente parecem distantes uma da outra. Mas, na verdade, tem muito mais em comum do que nós imaginamos. Aqui, o Filho unigênito de Deus, aquele que sabe cumprir a vontade do Pai, aquele que sabe acolher a ação do Espírito, aquele que renova todas as coisas, o novo Adão, encontra-se num deserto, enquanto o primeiro Adão encontra-se num jardim. Enquanto aquele primeiro Adão, que encontra-se no jardim, escuta a voz de Satanás e cai subjugado pela tentação de Satanás, este segundo Adão, este novo Adão no deserto, não cai subjugado por Satanás. Onde é este deserto que o Senhor é conduzido? Aquele jardim, por causa do nosso pecado, tornara-se sem vida. Porque não só o homem ficou subjugado pela condição do pecado, mas toda a criação ficou subjugada. E por causa do pecado e do mal, o que era um jardim tornou-se um deserto, sem vida e sem harmonia.
Mas é justamente este novo Adão que transformará no sacrifício da cruz este deserto em novo jardim. É por isso que no Evangelho de João diz que lá onde Jesus foi crucificado havia um jardim. E no jardim, um túmulo novo. Porque a Páscoa redentora, porque o sacrifício redentor de Cristo transforma aquilo que o pecado do homem tinha transformado em deserto e agora transforma em jardim novamente. Se a desobediência de Adão e a sua abertura para o tentador fez experimentar a morte e a expulsão deste paraíso, a obediência a Deus e a acolhida à voz de Deus por parte do Filho unigênito faz-nos experimentar a renovação de todas as coisas. Por isso, o jardim e o deserto. Em ambos há uma figura que é justamente a figura de Satanás. Presente no jardim, presente no deserto. Jesus é conduzido pelo deserto durante 40 dias. 40 lembra também a tentação que o povo de Israel passou e que cantamos no canto do Benedictus. 40 anos desgostou-me aquela raça. E eu disse, eis um povo depravado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. 40 anos. 40 dias. Evoca sempre a tentação. É o tempo da tentação. Durante 40 dias é tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias e passado esse tempo teve fome. E parece-nos não uma tentação, mas uma boa sugestão até. Para quem passou 40 dias sem comer nada, certamente que Satanás estava preocupado com Jesus. Que talvez estivesse pensando, é capaz de dar um piripaque neste homem, não? Por isso, olha lá, pão. Nada comeu nesses dias e passado este tempo, não? Por isso, em 40 dias não comeu nada e passado esse tempo teve fome. Mas a fome de Jesus é uma fome característica, é uma fome própria. Satanás sugere uma outra fome para ele, a fome das facilidades. Satanás oferece a fome do prestígio e do poder. Satanás está sugerindo a ele que ele use a prerrogativa de ser filho unigênito. Como assim? Você é poderoso. Bora, é fácil. Por isso, a primeira sugestão de Satanás diz, se és filho de Deus. Se és filho de Deus. É a primeira tentação que nos aparece na vida. Poxa, que eu tenho feito todas as coisas bem. Que eu sou um cristão bom. Que eu rezo. Que eu pratico as coisas corretamente. Que eu vou à missa. Que eu ajudo o meu próximo. Por que nunca vem nada fácil para mim? É a primeira tentação de Satanás, não? Que vai sugestionando o nosso coração. Bora, não és filho de Deus? Para que passar esta dificuldade? Por que se manter firme na fé quando, na verdade, como num passe de mágica, podes conseguir tudo? Bora, transforma, não és filho? Na verdade, neste trecho, nós temos duas maneiras de ler a Escritura ou de interpretar o caminho de Deus.
A primeira interpretação se dá nos lábios do diabo. Olha, lembre que o diabo não é burro, tá? Ele conhece a palavra mais do que nós. Não se deixe enganar, tá? O diabo sabe coisas que você não sabe. E certamente, se você debatesse com ele, só porque ele é o diabo e é mau, ele daria com a Bíblia na sua cara. Por isso, a primeira interpretação deste caminho, a primeira interpretação da Escritura, vem dos lábios de Satanás. Para que serve a palavra de Deus? Serve para justificar o caminho do sucesso fácil, do poder e do domínio, ou do prestígio espetacular. Para isto serve a palavra. Não és filho? Transforma. Esta é a interpretação da palavra que Satanás sugere a Jesus. Não está dito que tu és filho? Então, é fácil para ti. Eu vou te oferecer um caminho do sucesso fácil. Eu vou te oferecer o caminho do poder e do domínio. Eu vou te oferecer o caminho do prestígio espetacular. A primeira tentação. E nesta já caímos. Todas as vezes que nós vamos atrás do Senhor, não para uma adesão de fé, mas para uma conquista ou para a justificativa de trilhar um caminho de facilidades, um caminho de sucesso, já caímos nos lábios de Satanás. Já caímos na lábia de Satanás. Fomos derrotados. E quantos nos oferecem? Vem, o caminho de Jesus. Será um sucesso. Será fácil. Vem. O Senhor nunca prometeu isto. O Senhor nunca disse isto. Ele tem consciência de como é o seu caminho até Jerusalém. A segunda maneira de interpretar vem de Jesus e se contrapõe àquela interpretação de Satanás. Por isso, o caminho de Deus não se dá por uma maneira sutil e hábil de manejar as Escrituras, mas por uma opção de fé. O caminho de Deus será sempre uma opção de fé, sempre. E às vezes é engraçado porque nós reclamamos do caminho de Deus, mas é justamente este caminho que continuamente nos pede uma adesão de fé. Porque o sucesso fácil nunca exige de nós nada. Este é o equívoco. O caminho de Jesus que vai ser concluído em Jerusalém é o da fidelidade radical ao Pai, apesar da oposição, apesar da perda total, apesar de não haver prestígio, mas é este o caminho. Ele tem consciência de qual é o caminho. Este é o caminho. Ele vai revelar-se verdadeiramente filho, diferente de Adão, que pensou que talvez pudesse ser como Deus muito facilmente, apenas estendendo a mão para comer do fruto. E então, com toda a facilidade que sempre Satanás sugestionou para nós, caímos sob esta tentação. Mas o filho sabe, ele se revela filho não porque pode fazer prodígios, milagres e portentos, não. Ele vai se revelar como filho de Deus, não diante do privilégio ou do milagre, não são estas coisas que o revelam como filho. Não é o sucesso garantido que o revela como filho verdadeiramente, mas é lá, entre as contradições, as ambiguidades, os limites humanos, aí se revelará plenamente a primogenitura deste filho. E é este o caminho que ele escolhe, decidido, caminhando para Jerusalém. Este é o caminho que ele escolhe. Assim nós podemos olhar para esta página do Evangelho como um mini-evangelho. Só esta página. Como um condensamento de todo o Evangelho. É um
pequenino evangelho dentro do evangelho maior, onde mostra as decisões de Jesus, onde se mostra as situações concretas da sua atividade e da sua vida, porque sempre foi entre contradições, desafetos e não acolhida, e diante também da expectativa do povo, que esperava uma coisa e se decepciona quando, na verdade, vem outra. Diante das expectativas dos seus amigos, vocês também querem ir embora? Podem ir. Diante dos conterrâneos, que queriam prender porque achavam que ele estava louco, e diziam, faz aqui também, mostra a tua pretensão, faz aqui na tua terra que agora queremos ver. Faz também aqui entre nós o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum. Veja como presente esta tentação continuamente na vida do Senhor. Os intelectuais, que sinais nos mostra para que acreditemos em ti? Até mesmo no alto da cruz. Veja a expressão que volta na boca dos dirigentes do povo quando Jesus está no alto da cruz. Até no último momento da sua vida, volta a tentação. O que é que eles dizem a Jesus? Se és filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Veja como Satanás é perspicaz. Para que tu é filho? Para que tu vai trilhar este caminho de sofrimento e de entrega? Para que? Se és filho, desce da cruz. Trilha um caminho de facilidade e de sucesso. Então veremos. Acreditaremos em ti. Porque é fácil acreditar num Deus assim. Não é nesta ilusão que vamos embora abandonando a fé católica? Sim, é nesta ilusão que vamos sempre embora e abandonamos a fé católica. Na ilusão de uma vida fácil e de um caminho de sucesso que o Senhor pode nos oferecer e não nos oferecerá, porque o caminho que Ele escolheu foi outro. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Estava com fome Jesus, ele talvez estivesse preocupado, né? 40 dias, não sei como não deu uma cara branca nele, né? 40 dias sem comer nada, vai dar algum troço nele, com certeza. Né? E a primeira tentação toma o motivo da fome de Jesus. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Podes fazer isso, não podes? Ele sabe. Ele inclusive estava lá no dia do batismo. Ele escutou da boca do Pai. Por isso ele, vamos dizer que evoca esta condição filial. Se és filho, não és filho? O Pai não falou no dia do batismo? O céu naquele dia não se abriu? E teu Pai não disse, este é o meu filho amado? Satanás pede a Jesus que olhe para as suas próprias necessidades. E aqui é a primeira perversão do relacionamento religioso, do relacionamento com Deus. É a primeira perversão. Jesus ensina aos discípulos a pedir o pão. É verdade, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas que pão é este que o Senhor nos pede, nos ensina a pedir dia após dia? É o pão dos pobres. É o pão da confiança no Pai. É o pão da entrega, confiando na generosidade do Pai, de quem confia, de quem tem fé. Transforma, manda que estas pedras se transformem em pão. Replicou-lhe Jesus, está escrito, não só de pão vive o homem. Outro evangelho concluirá dizendo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus é o sustento do homem. Não é o sucesso ou o trabalho do homem que irá sustentá-lo. Não sei se vocês lembram de uma parábola que Jesus contou do homem rico, vocês lembram? Havia um homem muito rico. Naquele ano, o seu campo deu muito. Então ele parou, pensou consigo e disse, que vou fazer?
pensou e disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e então poderei dizer a mim mesmo: vou guardar nele todo o meu trigo, então poderei dizer para mim mesmo: meu caro, olha como ele é pretensioso, não? Meu caro, come, bebe, goza de tudo aquilo que tu tens, porque o que tens dá para uma vida inteira. Jesus continua a parábola dizendo: no mesmo instante Deus olhou para ele e disse: louco, ainda esta noite te pedirei de volta à vida. E para quem ficará tudo aquilo que tu acumulaste? Uma ilusão de um futuro que não nos pertence. A segunda tentação revela de maneira mais desmascarada a sugestão daquele que se autoproclama o grande e o gerente e administrador do poder político. A segunda tentação diz: o diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder com a glória, estes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se tu te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Alguém pode dizer: credo, né? Será que tem alguém capaz de querer o poder e se ajoelhar diante de Satanás? Ninguém pense que para isto é necessário ir diante do capeta, né? Com um chifre, um tridente, um rabo e se ajoelhar diante dele. Não, isso eu não faço. Apenas suborno, eu apenas corrompo. Existe essa palavra? Existe, né? Eu sou estranha, né? Eu apenas dou uma propina. Mas eu me ajoelhar diante do diabo? E que é isso então? Para se ter o poder, eu desvio um pouquinho. Mas isso é para que eu consiga ficar no poder, porque senão não vai dar certo. Fazer o certo não dá. Tudo é corrompido, a máquina está corrompida. E o que é isto se não prostrar-se diante de Satanás? Prostrar-se diante do mal. Ser subserviente ao mal. Como cristãos, deixar que o mal prevaleça e aconteça, simplesmente para ter o poder. Que tristeza. Por isso a segunda tentação, ela acontece de uma maneira mais desmascarada, deslavada completamente. Satanás é um sem vergonha, cínico. A cara nem treme, a cara mais deslavada possível. Ele faz uma ridícula imitação a Deus. Todo o poder me foi entregue. Está tudo nas minhas mãos. Eu governo estas coisas. Eu dou para quem eu quiser. É uma imitação simplesmente ridícula. A imitação que Satanás quer fazer de Deus. Há uma expressão que está no livro do profeta Daniel, no capítulo 4, versículo 29. Vamos lá ver esta expressão, né? Daniel, capítulo 4, versículo 29. Serás expulso da convivência dos homens, e com as feras do campo será a tua morada. De erva como os bois te nutrirás, e 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e ele o dá a quem lhe apraz. Eu tenho o poder sobre os reinos, e eu dou a quem eu quiser.
uma imitação fajuta. Coitado de Satanás. Deus tem o poder e entrega a quem Ele quer. Assim, Jesus recusa completamente, na qualidade de filho e no caminho da fidelidade, recusa completamente aquilo que Satanás está lhe oferecendo. Ele desaprova esta lógica do poder e, no fim, na cruz, acabará com este reino. É agora o julgamento deste mundo, porque o príncipe deste mundo foi jogado para fora. Como filho, Jesus é solidário com todos nós, filhos, que devemos reconhecer nele um só Senhor e Deus. Neste reconhecimento é que se dá a superação contra toda a prepotência sacralizadas e idolátricas das instituições. Ter esta consciência está no Filho. A nossa confiança está no Filho. A nossa proteção está no nome do Senhor. Ele é a nossa confiança e é a nossa força. Está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. A nenhum outro poder o homem deve curvar-se, apenas no reconhecimento de que Deus tem tudo em suas mãos. Conduziu depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo. E agora ele é esperto. Ele usa uma frase da Escritura. Porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guardem. E ainda, e eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Está vendo como o diabo já leu a Bíblia? Ele sabe. Esta última tentação acontece em Jerusalém. O diabo o leva ao pináculo do templo. O pináculo era uma espécie de torre, a parte mais alta que tinha no templo. E diz para Jesus: joga-te. Joga-te daqui para baixo. Esta é a última tentação. E não por acaso ela acontece em Jerusalém. Já falávamos anteriormente. Jerusalém é o lugar onde se revela plenamente o Filho, onde se mostra a misericórdia do Pai. Jerusalém é o lugar onde Jesus é crucificado. É lá, no alto da cruz, que resplandece a verdade sobre Deus. Esta é a tentação derradeira. Esta é a última tentação que Satanás oferece a Jesus: fugir da cruz. Ele deu uma ordem aos anjos ao teu respeito para que eles te guardem. E ainda disse que eles te tomarão pela mão e não deixarão que o teu pé tropece em alguma pedra. Uma falsa proteção de Deus, insinuada astuciosamente por Satanás. É como se Satanás parece que quisesse poupar Jesus do escândalo da morte. E aqui parece até uma coisa boa, mas na verdade é uma falsa proteção. Assim, se dá que no momento da cruz, o combate final. É no momento da cruz que se dá o embate entre o Filho e o poder das trevas. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo acabado toda a tentação, o diabo deixou Jesus até o tempo oportuno.
É bom lembrar que, às vezes, a gente até usa um ditado, né? Uma expressão que eu não sei, uma expressão meio esquisita que a gente usa, né? Que diz assim: quanto mais eu rezo, mais tentação me aparece. A tentação em si não é o pecado ainda. A tentação é tentação. E ela demonstra que você ainda não cometeu o pecado. E diz que o diabo deixou até o tempo oportuno. Não se iluda de que não vai aparecer tentação na sua vida mais. Isto é uma ilusão. Não, agora eu aceitei Jesus. E agora está tudo de boa. Não vai acontecer mais nada. Eu agora vou todo domingo na missa, rezo meu texto, leio a palavra, agora de boa. Não, Satanás nem chega perto. É tudo o que ele quer que você pense. Quanto menos você se der conta, você caiu sob a tentação. Ao tempo oportuno. Ele espera sempre o tempo oportuno. Ele é inteligente. Quem acha que Satanás é burro, coitado. Ele é inteligente. Assim, por fim, as tentações do Cristo são emblemáticas, porque enraizadas em toda a situação humana. A tentação do pão pretendido como possessão e não recebido como dom. Esta é a primeira tentação. A tentação do poder atrás do qual está a escravidão. Esta é a segunda tentação. A tentação da magia, onde Deus fica reduzido a uma força que se pode manipular. Esta é a terceira tentação que aparece dentro da comunidade cristã. Ninguém se engane neste caminho. Ninguém vá por facilidades. O próprio Senhor disse: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva para o céu. Por que ele disse isso? Porque ele mesmo experimentou. Cuidado com a porta larga, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição. E muitos são os que entram por ele. Cuidado, para não ser desenganados na vossa fé, em busca de um sucesso que reduz completamente a fé e Deus. O Senhor nos faça crescer nesta consciência e nos faça viver concretamente este tempo quaresmal como um tempo da graça de Deus em nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Renuncio. A infelicidade. Eu renuncio. A todo egoísmo que impede de amar. Eu renuncio. As coisas profanas que fazem pecar. Eu renuncio. As mágoas, tristezas e a solidão. Eu renuncio ao ódio que enche o meu coração. Eu renuncio. A infelicidade. Eu renuncio. A falta de caráter.